porque Deus vai visitar você. Durante essa ministração, eu estou agora com a mensagem de encerramento. Deus vai falar com muitas pessoas, tanto através da mensagem, quanto através das palavras proféticas que eu irei liberar aqui. Então eu quero pedir a você, não saia dessa live agora. Não saia daí. O que eu quero que você faça? Nós tivemos 2 dias do encontro profético das águias que foi privado. Foi para as pessoas que se inscreveram. Hoje atendemos pessoas, demos direções para pessoas do mundo inteiro. Foi um dia maravilhoso hoje. Mas o Senhor tocou no nosso coração, até eu nem iria fazer isso mais, hoje eu não iria fazer. Mas eu creio que Deus usou a boca da minha esposa para liberar público o link, para que todos pudessem estar participando dessa mesa. Você é um participante da mesa. Você está participando dessa mesa espiritual. O que eu quero que você faça, além de ficar até o final dessa live? Eu quero que você compartilhe com 5 pessoas. Amém? Você vai agora tirar 30 segundos para compartilhar com 5 contatos teus. 5. Você vai mandar para eles e você vai escrever o seguinte: Deus vai falar contigo hoje. Por isso, acompanhe agora essa live. Nós não estamos aqui apenas fazendo uma mera transmissão. Nós estamos num ambiente profético, num ambiente de liberar de Deus. E eu entendo que nesses ambientes, você está entrando num ambiente agora. Nesses ambientes muitas coisas acontecem. Nesses ambientes o sobrenatural é liberado. Então você está nesse ambiente. E as pessoas que você compartilhar essa live, estamos ao vivo agora, são 15 para as 9, dia 24 de abril, estamos ao vivo, aqui horário do Brasil, Brasília. Eu quero pedir a você que você compartilhe e diga: hoje Deus vai falar contigo nessa live. Deus vai falar ao teu coração, Deus vai ministrar ao teu coração. Amém? Então compartilhe, mande para 5 pessoas próximas de você. Deus vai falar com você durante essa palavra. Tem algo de Deus que vai ser liberado durante essa ministração. Então fica firme. Há muitas águias que Deus as criou, as projetou para voar e não estão voando. Eu espero que você, que está nos acompanhando desde o início desse encontro profético das águias, já tenha começado a bater as asas, já esteja rompendo nos ares. E se isso não está acontecendo ainda, certamente vai acontecer até o final. Eu não creio, querido, que você tenha que receber apenas informação. Informação está disponível para você em muitos lugares. O que eu estou compartilhando com você não é informação. Eu estou compartilhando com você segredos espirituais para você romper. Quando você não sabe fazer uma coisa, você busca quem sabe para aprender a fazer e a coisa acontecer. Aqui você está recebendo princípios e está recebendo uma unção de Deus que está sendo liberada sobre a tua vida, para que essa unção leve você às maiores alturas. E hoje eu quero falar especificamente sobre o Espírito Santo e a importância do relacionamento, da intimidade com o Espírito Santo, para que você, águia de Deus, possa voar. O Espírito Santo, a intimidade com Ele, o relacionamento com Ele, é algo único. Não existe nada mais delicioso do que ter um andar com o Espírito Santo aqui nessa terra. E algumas pessoas até dizem que amam o Espírito Santo, mas elas não têm buscado essa presença, essa manifestação de Deus. E eu descobri uma coisa:
eu descobri que o Espírito Santo está na minha vida, mas ele só irá se manifestar de forma palpável, real e evidente para mim, se eu estiver purificando o meu caminho. Não há como você ter acesso a um grande mover do Espírito Santo sem uma intimidade, sem um relacionamento com Ele. E eu quero conduzir você aqui hoje através dessa direção. Você que está aí ao vivo, se você pode, diga que você ama o Espírito Santo. Diga que você quer ter uma experiência com Ele na sua casa. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão doentes aqui nessa live. Há homens doentes, há mulheres doentes. E que o Espírito Santo irá tocar em você durante essa ministração. Eu sei, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele primeiro monta o ambiente, prepara o ambiente. Não espere que Deus te toque sem um ambiente. Sabe, algumas pessoas nas escolas de profetas chegam para mim e dizem assim: profeta, eu quero tudo que você tem, eu quero os dons que você tem, eu quero o manto que você tem, eu quero a unção que você tem, eu quero ter essas revelações profundas de nomes, de endereços, de números, e impõe a mão sobre a minha cabeça e transfira tudo isso para a minha vida. Eu posso até orar para que ele receba. No entanto, se ele não estiver buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, jejuando e procurando santificar a sua vida para esse encontro com Deus, para esse derramar do Espírito, ele não receberá. Mesmo eu tendo a unção da transferência, mesmo eu orando por ele, liberando sobre ele. Lembre que Deus falava com Moisés, boca a boca, como um homem fala com outro. Então, Deus tinha um relacionamento muito estreito, um relacionamento muito íntimo, muito peculiar com Moisés. Mas o dia que o povo pediu também para ouvir a voz de Deus, o Senhor disse a Moisés: o povo vai ter que se santificar, porque eu vou vir sobre o monte e eles não podem nem tocar no monte, nem animal poderá entrar no monte, porque senão será fulminado pela minha glória. Então todo o povo de Israel teve que passar por um tempo de santificação, um tempo de preparação, de consagração, para que então eles pudessem ouvir a voz de Deus. E quando chegou então aquele belo dia, onde a nuvem da glória de Deus tomou conta do monte, diz que Deus começou a falar e existia raios, trovões, a voz majestosa de Deus começou a estremecer tudo. E Moisés estava já pronto para ouvir a Deus. E quando o povo começou a ouvir os barulhos, quando o povo começou a ouvir os relâmpagos, os trovões, o povo ficou com medo. E disse: Moisés, fale você com Deus, ouça você Deus, porque nós não aguentamos isso. Aquele povo, poderíamos dizer que eles fizeram uma consagração no seu corpo. Eles realmente se disciplinaram por alguns dias para se encontrar com Deus, mas eles não estavam preparados para ouvir a voz de Deus. Eles estavam muito fechados para recepcionar aquela glória de Deus que iria entrar no seu espírito. E todo homem, toda mulher que não está preparado para ouvir a Deus, acaba de não receber de Deus. Se você quer receber de Deus, você precisa estar preparado, você precisa estar a caminho disso para receber do Senhor. A Bíblia nos diz, em João capítulo 15, verso 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em João capítulo 15, a palavra permanecer está pelo menos 11 vezes em todo o capítulo. Permanecer. Se eu quero dar fruto, eu tenho que permanecer ligado à videira. Eu não tenho como dar fruto se eu estiver fora da videira, se eu não estiver conectado à videira, se eu não estiver junto na videira. Se você quer dar frutos, se você quer receber da vida
da força de Deus, você tem que estar conectado a Ele. Nós sabemos que as flores e os frutos, eles têm uma estação para aparecerem. Existem estações onde o fruto não aparece, onde a flor não brota. Mas se aquela vara estiver conectada na videira, na estação própria, ela dará o seu fruto. O segredo é permanecer. O segredo é estar conectado e não se desconectar. E existem tantas coisas que acabam nos distraindo na nossa caminhada. Você sabe que hoje a minha maior guerra não é contra o inferno. A minha guerra não é contra os demônios, não é contra esse mundo, não é contra o pecado. Tudo isso eu guerreio. Mas a minha maior guerra é poder estar na presença de Deus diariamente. Porque a minha alma, ela grita para fazer as coisas aqui dessa terra, para correr junto com os homens aqui dessa terra. Mas o Espírito Santo, Ele tem me ensinado que eu tenho que guerrear para estar na presença dEle. E estar o tempo suficiente para dar fruto. Algumas pessoas não recebem de Deus porque elas não passam o tempo suficiente na presença de Deus. E se você quer realmente romper como uma águia, você vai ter que aprender a lei da permanência. Tanto na sua fé, quanto na sua busca em direção ao Senhor. O primeiro amor deveria ser uma realidade fresca, sempre presente em nossa vida. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos aquele primeiro amor se esfriar ao longo da caminhada. Não apenas o primeiro amor por Deus, mas o primeiro amor também pelo chamado. O primeiro amor pelo Espírito Santo. O primeiro amor pela presença do Espírito Santo. Sabe por que a maioria dos cristãos só tem grandes experiências com Deus no início da sua caminhada com Deus? É porque no início da sua caminhada por Deus ainda existia fome por Deus. Aonde existia desespero, aonde existia ânsia, existia tanta força de vontade de buscar, de ter, de se relacionar, que ele permanecia faminto por Deus por vários dias. Então vinha as visões, vinham os sonhos proféticos, vinham as manifestações da glória de Deus. Querido, uma das coisas que me marcaram em minha vida foi o dia que eu tive um encontro real com o Espírito Santo. Eu estava tão faminto por Deus, lendo aquele livro do Benny Hinn, do Bom Dia Espírito Santo. A cada página que eu lia daquele livro, eu dizia, eu quero, eu me lembro. Eu parava em várias partes daquele livro e chorava em cima das páginas daquele livro, dizendo, eu quero um encontro como esse. E eu até me imaginava tendo um encontro com o Espírito Santo. Eu me imaginava estar naquele mesmo quarto que o Benny Hinn, ele esteve buscando a presença de Deus, e Deus vinha falar com ele, e tudo aquilo, eu buscava imaginar como que seria ter aquele encontro, como que seria se eu visse o Espírito Santo, e eu tivesse aquele contato com ele. Só que eu queria ter a mesma experiência do Benny Hinn. Eu queria ter o mesmo encontro que o Benny Hinn teve. Só que eu não tive o mesmo encontro que o Benny Hinn teve com o Espírito Santo. Porque cada um que está faminto por Deus, Deus irá se manifestar a ele de uma forma diferente. E naqueles dias que eu estava relendo o livro do Bom Dia Espírito Santo, estava orando muito, estava meditando na palavra, comendo Bíblia, eu queria ser uma águia, mas não para pregar para multidões. Eu queria ser uma águia de Deus, não para ser conhecido. Eu queria ser uma águia só que vivia nas alturas com o Espírito Santo. Era isso, eu queria só o Espírito Santo. E num belo dia, quando
eu saio do comércio da minha família e entro para dentro de casa, onde tinha uma sala, um escritório, um quarto e depois a cozinha. Quando eu entro nessa sala, que dá para todas essas portas, eu vejo um manto vermelho de veludo, de mais ou menos 2 metros de altura, era maior do que eu. Eu vi um manto cor de sangue, veludo, não me esqueço disso. Não era tecido, não era algo fino, era um veludo muito grosso, alto, e que arrastava por mais ou menos 1,5 metro, 2 metros. E o interessante é que eu não mirei para os pés, eu não mirei para o pescoço ou para a cabeça. Na verdade, eu não vi nada disso, eu só vi o manto. Parece que os meus olhos ficaram fixos naquele manto, fixos. E aquele manto, ele entrou para dentro do escritório. E quando aquele manto entrou para dentro do escritório, eu achei que era uma criança. Olha o que veio na minha cabeça naquele momento, eu achei que era uma criança. Dá para imaginar uma criança de mais de 2 metros de altura? Mas na minha cabeça era uma criança, tanto que eu chamei por criança. E quando eu entrei dentro do escritório, e era um escritório muito pequeno, então tinha apenas uma mesa, tinha um porta-arquivo, tinha uma cadeira e tinha um pequeno sofá assim no canto. E a primeira coisa que eu fiz foi me abaixar para ver se a criança estava ali dentro ou embaixo daquele porta-arquivo. E não havia criança ali. Aí eu parei por um instante e pensei assim, mas isso não pode ser uma criança. Não existe criança tão grande assim. E eu estou sozinho em casa. Eu pensei, será que eu estou alucinando? E sabe qual é o livro que eu estava na mão? O livro Bom Dia, Espírito Santo. Eu estava com aquele livro porque eu estava lendo naquela tarde. Então eu olhei para aquele livro e pensei, será que é o Espírito Santo? Quando eu levantei as mãos, eu disse assim, Espírito Santo, se és tu, toca-me agora. E quando eu disse assim, Espírito Santo, se és tu, toca-me agora, eu comecei a sentir, desde a ponta dos meus pés, como se algo começasse a me enrolar. Sabe? Eu me senti enrolado como se fosse por um cobertor. Desde dos meus pés, eles começaram a aquecer e eu comecei a ficar com todo o meu corpo eletrizado. Meu corpo ficou eletrizado naquele momento e então eu me ajoelhei e não consegui parar de chorar. Aquele dia foi um dia maravilhoso para mim. Foi um dos melhores dias da minha vida. Anos se passaram e eu sempre tive essa incógnita dentro da minha cabeça. Por que eu achei que era uma criança que havia entrado dentro daquele escritório? E o Espírito Santo disse para mim, isso há pouco tempo atrás, ele disse, você achou que era uma criança por causa da minha pureza. Quando eu venho, você sente santidade, inocência. Você sente que eu não tenho nenhum mal em mim. E isso me marcou por demais. E daí eu comecei a entender por que Jesus disse que para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser como criança. Porque criança tem dificuldade de se ofender. Você briga com ela, daqui a pouco ela está na sua volta, lhe abraçando, lhe beijando. Criança é inocente. Criança é amorosa. Criança é especial. E quando Deus ele consegue formar isso dentro de um coração de um homem, de uma mulher, essa pureza, quando Deus consegue formar essa inocência, quando Deus consegue purificar o homem da sua maldade, dos seus pensamentos ruins, dos seus pensamentos torpes, então aquele homem, ele é um altar para que a glória de Deus se manifeste e a presença de Deus venha sobre a vida dele.
Nenhum homem pode manter a presença de Deus se não for pela santidade de Deus. Eu quero dizer a você que antes de você ter grandes experiências com o Espírito Santo e a tua vida espiritual decolar, teu ministério decolar, as coisas romperem na tua vida, é necessário tratar do teu coração. Porque como homens aqui nessa terra, nós vivemos muitas experiências. Não é só você que vive experiências negativas nesse mundo. Você já enfrentou por acaso traição? Alguém já lhe enganou? Mentiram já para você? Alguém tentou arrancar algo teu? Você já teve experiências assim? De pessoas que prometeram estar a vida inteira com você e que na primeira oportunidade elas pularam do barco? Você já se magoou com familiares? Você já se escandalizou com homens? Existem tantas coisas que o diabo usa para contaminar a essência de Deus em nós. E quando essa essência, ela passa por uma corrupção, então nós nos fechamos para ouvir a Deus. Nos fechamos para receber essas experiências com o Espírito Santo. A falta de alegria que você tem, a falta de prazer de estar na presença de Deus, a falta de inspiração, a falta de confiança no chamado que Deus te deu, a falta de confiança no propósito que Deus te deu, isso é sinal de que você já enfrentou dificuldades e que essas dificuldades são uma barreira na sua vida para que a presença de Deus entre. Por isso que antes de nós termos uma experiência maior com Deus, é necessário limpar a nossa alma, limpar o nosso coração. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor Jesus estava falando sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja guerreira. Sabiam batalhar espiritualmente. Conheciam a armadura espiritual. Sabiam contra quem eles estavam lutando. Mas uma igreja que não havia permanecido ligado à videira, conectado à videira. Quando nós passamos por muitas batalhas, é difícil permanecer conectado na videira. Às vezes a pessoa, ela até está em Jesus, mas ela não está mais produzindo frutos como produzia. Ela se aposenta no seu ministério. Ela se aposenta na sua vida com Deus, ela se aposenta na sua busca. E a águia que era para estar voando, atravessando os céus de um lado para o outro, aquela águia, ela passa apenas a caminhar. Ela passa apenas a correr de um lado para o outro. Cuidado para você não se transformar num profissional de culto, onde tudo é feito de forma muito mecânica na sua vida. Querido, a falta de quebrantamento, de contrição, mostra o quanto o teu coração tem estado endurecido para a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós temos uma alma quebrantada, um coração quebrantado. Esses dias, eu creio que eu não recebi aquela mensagem por acaso. Eu estava compartilhando algumas coisas boas com as pessoas aqui da nossa igreja, do meu ciclo de amizade, de relacionamento. E falando para eles, olha, chegamos a 38 nações,
quase 1/4 dos países do mundo, feliz, contando as maravilhas do Senhor. E teve uma pessoa que ela me respondeu assim: isso não é idolatria? E eu respondi automaticamente, eu disse: não, irmão, eu só quero glorificar a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu não sou nada sem Deus. Mas, depois de eu ter respondido para ele, eu comecei a fazer uma revisão do meu coração. Uma revisão de tudo o que estava se passando na minha vida, no meu ministério. E eu comecei a ficar pensativo sobre aquilo. Minha esposa então foi para a live dela, que é à meia-noite, e eu fiquei sozinho na sala. As crianças haviam ido dormir. E eu comecei a dizer a Deus: Deus, tudo o que eu fizer tem que ser para a Tua glória. Se não for para a Tua glória, não há objetivo de eu fazer. E eu disse a Deus: Senhor, se de alguma forma eu estou me orgulhando de alguma coisa, se de alguma forma eu estou sendo uma pessoa soberba, eu estou me achando talvez melhor do que alguém, ou melhor do que alguma coisa, Senhor, me perdoe. Eu creio que a intenção daquele irmão foi me alfinetar, mas Deus usou aquele alfinete para começar a arranhar o meu coração. O meu livro está na gráfica, mas a minha esposa terminou o livro dela antes do meu. E eu disse para a irmã que corrige o livro: o meu tem que ser revisado mais rápido e tem que ir para a gráfica. E depois vai o da minha esposa, eu disse para ela. E até isso, tive que pedir perdão para minha esposa. Eu disse: será que eu tenho que ser sempre o primeiro a fazer as coisas? Eu disse para ela: você merece fazer primeiro as tuas coisas. Eu posso esperar. Eu disse a ela: me perdoe pelo meu orgulho. Me perdoe pela minha soberba. Muitas vezes Deus permite com que algumas coisas cheguem até nós, mesmo que seja em forma de crítica, mesmo que seja em forma de inveja, para que analisemos o nosso coração e venhamos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer uma sondagem dentro de nós. Será que tudo o que eu estou fazendo para a glória de Deus? Será que eu estou fazendo para honrar o meu Deus? Será que eu preciso ser o primeiro, eu não posso ser o segundo? Será que a prioridade das coisas tem que ser as minhas coisas sempre? Não. Tudo isso, quando você está conectado na videira, você sente quando Deus está falando com você. Você sente quando é a voz de Deus. Quando Jesus passou por aquela figueira e não viu frutos nela e amaldiçoou aquela figueira, não era o tempo de dar frutos. Mas o que Jesus estava mostrando ali não é nem sobre fé. Ele fala sobre fé, mas Jesus não estava querendo ensinar para os discípulos sobre fé. Ao contrário, os discípulos já sabiam muito de fé, eles já estavam formados no curso da fé. Andando com Jesus, eles já tinham visto muitos milagres, multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas. Eles já tinham visto tantas coisas maravilhosas, extraordinárias, estupendas. Então, eles estavam sendo formados pela melhor faculdade aqui dessa terra. Eles sabiam muito de fé. Mas o que Jesus quis verdadeiramente ensinar nessa passagem é que a palavra, quando ela é liberada para os galhos ou ela é liberada para uma árvore,
aquela árvore, aqueles galhos, tem que se dobrarem àquela voz. Se você não se dobra mais à voz de Deus, se você não se dobra mais a uma correção de Deus no teu caminhar, no teu ministério, então você acaba secando. Nós precisamos começar a nos dobrar diante dessa voz majestosa. Porque quando Jesus, Ele olhar para você, Ele tem que ver frutos. Não importa a estação que você está vivendo. Você está entendendo isso? Não importa a estação que você está vivendo, talvez você esteja vivendo uma estação de inverno. E ele diz, compre lã, lá em Provérbios. Não, a estação que eu estou vivendo é a estação de verão, então compre linho. Toda a estação de Deus, eu tenho que estar dando frutos. Eu tenho que ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá frutos. Quando Jesus olhar para você, Ele tem que ver frutos. Muitos acabaram se extraviando por uma rotina religiosa. Eles fazem por tanto tempo as mesmas coisas, que eles não estão mais conectados ao novo de Deus. Eles querem só morrer e ir para o céu, cumprir as suas obrigações na igreja, ir para casa e viver os seus sonhos aqui nesse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver dentro desse ciclo religioso, aonde você faz as mesmas coisas e não busca o novo de Deus, você está perdendo de viver novas experiências. Você está perdendo de conhecer o Espírito Santo e de viver uma realidade no seu chamado e em todas as áreas da sua vida. Um dos objetivos da comunhão com o Espírito Santo é Deus limpar você. É Deus limpar você de tudo aquilo que você aprendeu errado. É Deus limpar você de todas as dores crônicas que hoje estão pesando em você. É Deus limpar você de todos os planos seus, humanos próprios. Querido, nós não devemos ser como a igreja de Éfeso. Nós devemos manter o primeiro amor. Devemos continuar com a mesma sede por Deus, com o mesmo ânimo por Deus. E tem tantas águias que estão aí, ao vivo nesse momento, que o Senhor está dizendo a você, eu quero que você rompa. Eu quero que você suba às alturas. Eu quero que você conheça tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Interessante que quanto mais subimos, melhor precisamos ver. Agora, se estivermos na esfera terrena, quanto mais embaixo estivermos, mais longe de Deus, mais longe do Espírito Santo estivermos, menor será o nosso campo de visão e também o nosso raio de ação. Você já viu como uma águia, quando ela está sobrevoando para atacar uma presa, ela vem e ela mergulha até a presa, agarra a presa com as suas garras. É algo incrível quando isso acontece no céu. Ela vem de uma forma inesperada e pousa agarrando com as suas garras. Porque quando você está numa altura com Deus, quando você está vivendo os pensamentos de Deus, a realidade sobrenatural de Deus, você consegue ver as oportunidades. Você consegue ver o que Deus tem para a sua vida. Você consegue ver as portas de provisão que Deus tem para a sua vida. Porque você vive em uma dimensão sobrenatural. E eu quero levar você agora para um texto, que é 2 Reis capítulo 2, verso 9.
E eu quero aconselhar a todos a buscar um ambiente de purificação. Você sabe que antes de entrar no lugar santo, os sacerdotes no tabernáculo, eles precisavam primeiro passar pela pia de bronze e lavar-se, para poder se aproximar do lugar santo. Querido, você não pode se aproximar de Deus ou da presença do Espírito Santo se você não se purificar. Não, mas eu não estou em pecado, profeta. Você pode não estar em pecado, mas muitas coisas entraram no seu coração. Muitas coisas começaram a contaminar o teu chamado, a contaminar a tua visão, a contaminar até a tua mentalidade. Você, sem se dar por conta, você acaba se sujando com algumas coisas que você não poderia se sujar. Quando você está num ambiente de santificação, você não aguenta fazer algumas coisas. Você não faz algumas coisas. Você não quer nem ver algumas coisas, porque você está nesse ambiente de purificação. 2 Reis capítulo 2, verso 9 diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. A nova geração, que Deus irá dar grandes oportunidades, irá se mover num ambiente de glória, é uma geração que quer muito mais do que a geração anterior. Se você não quer mais do que a geração anterior, então você não desfrutará de uma nova unção que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa. Eliseu, ele fez um pedido muito audacioso. Ele disse: eu quero o dobro da sua unção. Essa é a nova geração. Esse é o vinho novo. Eles não querem se contentar com as mesmas coisas que já se ouviu falar. Eles querem coisas novas. Eles querem uma realidade nova. Eles sabem que existe mais em Deus. Então, Eliseu recebe a unção de Elias, porque ele viu Elias subir um redemoinho de fogo sendo transladado. Ele pegou o manto de Elias, e quando ele chegou diante do Jordão, imagina comigo isso. Está aqui o manto de Elias. Então, ele deveria atravessar aquele Jordão para dar a instrução. Mas ele lembra que quando ele veio com Elias e atravessou aquele Jordão para o lado que ele estava agora, Elias tirou a sua capa, bateu no Jordão, e o Jordão se abriu. Eles passaram a seco pelo Jordão. Eliseu, quando estava ali, ele pensou: eu não vou me molhar aqui, eu não vou entrar no Jordão e mergulhar. Talvez naquele momento havia observadores, pessoas que estavam observando Eliseu para ver se ele realmente havia recebido a unção de Elias. E sempre vai haver observadores, sempre vai haver pessoas que estão observando você e vendo no que você se move, no que está se movendo na sua vida. E se há observadores, você tem que demonstrar aquilo que está na sua vida. É por isso que, se você quer ser uma águia, você não pode reter os seus dons.
Você não pode reter os seus talentos. Há pessoas que profetizam, há pessoas que revelam, há pessoas que são usadas em cura divina, há pessoas que têm uma inspiração de Deus para compor músicas, para pregar, mas elas não estão demonstrando o poder de Deus. Elas estão com vergonha, elas estão com medo, elas estão retendo o que Deus deu a elas. E Eliseu deve ter pensado naquele momento: funcionou para Elias, vai ter que funcionar para mim. Funcionou para Elias, de lá para cá. Agora, daqui para lá, vai ter que funcionar comigo também. E a Bíblia diz que ele pega e lança o seu manto nas águas, e as águas se abrem. E então ele começa a operar debaixo de uma unção gigante, operando em um sobrenatural nunca visto antes. Bom, Elias já era um homem temido. Eliseu foi muito mais temido do que Elias, por causa da unção dobrada que estava sobre ele. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: se você quer fazer parte do novo que Deus tem para a sua vida, você hoje precisa demonstrar o que Deus colocou em você. O Senhor me mostra uma pessoa dos Estados Unidos que está agora me ouvindo, e essa pessoa, ela tem um grande sonho. Ela tem um grande sonho de fazer investimentos em ações até muito valorizadas. E ela pensa assim: puxa, eu sou um peixinho para entrar dentro desse mercado, mas eu creio que é possível. E o Senhor diz para você que esse desejo que você tem é porque Deus quer transformar você numa grande coluna. E o Senhor diz para você: mergulhe, porque as águas vão se abrir. Ele deu para você o talento disso. Você já ganhou alguns milhares de dólares em outras coisas, e agora você está pensativo se deve mergulhar nisso, nesses investimentos. E o Senhor está dizendo para você que sim. Deus me deu um número de documento também, um documento que começa com o número 106654. Então, os 6 primeiros números, pode ser um documento ou pode ser um telefone, 106654. Deus está tocando na vida de alguém. Também o Senhor me mostra em uma pessoa que é do dia 23 de janeiro. 23 de janeiro. Deus está te tocando. E eu vi muita providência, muita provisão de Deus aguardando e esperando você. Deus me mostra também um pastor que ele não trabalha no integral na obra, mas ele tem alguns negócios, seus negócios estão estáveis, mas o Senhor tem falado com você, pastor, que está na hora de você romper no seu ministério totalmente, abrir mão desse seu negócio, transferir para um dos seus filhos e fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu vi também uma pessoa, ela mora na rua 7, e ela tem uma filha de 9 anos. Deus te toca de uma forma sobrenatural agora. Há tantas pessoas que estão como essas águias, precisando romper, como Eliseus, que precisam agora experimentar o novo de Deus. Se você quer experimentar o novo de Deus, ande com homens de Deus. Se você quer experimentar o novo de Deus, creia que Deus te usará tanto quanto a outra geração. E você faz parte de uma nova geração, aonde você romperá, aonde você demonstrará o poder de Deus a todos os povos, nações, aonde o seu nome será levado a vários lugares, e até mesmo reis, presidentes saberão quem é você, assim como no tempo de Eliseu. Querido, eu estou convidando você a viver em outra dimensão. Eu estou dizendo para você: purifique o seu caminho, purifique o seu andar com o Espírito, para que você entre em coisas novas que Deus tem para a sua vida.
Deus me mostrou uma menina de 13 anos, cheia de marcas aqui, cheia de marcas. No nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de depressão na tua casa. E dou ordem que esse espírito de depressão, esse decreto de morte contra a tua família, que vem da tua irmã, caia por terra em nome de Jesus. Eu sinto que Deus, aqui hoje, pessoas estão inquietando-se. Se você está inquieto, você está agora inconformado, ou se dentro de você agora existe um desejo de buscar, de mergulhar, de entrar no que Deus tem para a sua vida, então é a hora de você dizer: agora vai, porque a partir de agora eu tomei uma decisão, eu vou entrar em novos níveis com Deus, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar limpar, purificar o meu coração, porque eu quero experiências com Deus. Eu tenho dito a Deus, eu não quero viver das experiências que eu já vivi, eu quero viver de novas experiências, eu quero ter novos encontros, eu quero receber mais de Deus, eu quero entrar mais profundo nos dons, eu quero mergulhar numa unção diferente, profética, poderosa, de rompimento, que abre o Jordão. Quando você compreende o que Deus tem para a sua vida, quando você compreende que você recebeu algo de Deus, não existe mais Jordão que vai ficar fechado diante de você. Deus vai abrir todas as portas na tua vida. Ei, há pessoas que estão aí, há pessoas que estão aqui, que vão agora experimentar um rompimento na sua vida. Você está no encontro profético das águias. Eu não aceito águia caminhando, águia correndo. Está na hora de você viver algo maior. Está na hora de você viver algo extraordinário de Deus. Por isso, levanta as tuas mãos, ergue as tuas mãos aonde você está. O poder de Deus irá tocar você de uma forma sobrenatural. A unção do Espírito tocará você, possuirá você. Receba batismo no Espírito Santo, receba dons, receba uma unção de rompimento. Aqueles que estão doentes, enfermos, travados, amarrados, no nome de Jesus, receba o poder de Deus agora sobre a tua vida. Seja tocado por essa unção gloriosa, essa unção do Espírito de Deus, agora, 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 receba. Pai, destrava eles agora para o novo de Deus. Águias, voem, 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 em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus. Seja visitado agora por essa presença do Espírito. Agora. Eu vi pessoas que estavam com coisas apertando aqui essa região. Eu vi pessoas que estavam tensas, nervosas. Esse jugo está sendo cortado agora. Essa falta de ar está saindo agora. Esse sufocamento, essa aflição está saindo agora. Escute você que é um empresário ou uma empresária em São Paulo. Você tem pedido a Deus novas oportunidades. Você tem pedido a Deus que você quer subir alguns degraus e que você quer ser um abençoador de vidas. Ei, daqui a um ano você vai entrar em contato comigo. Você vai me levar na sua sede e você vai ter aberto mais de 19 filiais no Brasil. Escuta, você vai me levar aí para ver as 19 filiais que você irá abrir em um ano.
Há nações que estão sendo visitadas por Deus. Há pessoas que perderam o propósito, foram embora do Brasil para pregar o Evangelho, foram embora do Brasil para levantar altares para Deus, e acabaram se acostumando com a cultura das nações. E o Senhor manda dizer para você: é tempo, águia, 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 escuta, porque teus ossos têm que estremecerem com a voz poderosa de Deus. Teus ossos têm que sentirem que Deus está falando contigo, e todas as estruturas dentro de você têm que serem impelidas a essa voz. Levanta, ergue tuas asas, diz para Deus: eu vou realizar o que o Senhor falou ao meu coração, eu irei realizar. No nome bendito de Jesus, eu oro para que a vida de Deus se manifeste na tua vida. Oh, querido, eu sinto tanta liberdade do Espírito aqui. Oh, fale em línguas. Fale em línguas. Ore managas, onemachei, onemachei. Ora basandarabachou, nenemachei, denamasteremagai. Espírito, os tenemas, tonomos, tenemas. Receba dons de Deus. Receba dons de Deus, Bianca. Receba dons de Deus, Bianca. Receba a vida de Deus na sua casa. Receba a vida de Deus. Você de sobrenome Xavier, você de sobrenome Padilha, você de sobrenome Silveira. Eu profetizo uma estação nova na tua vida. Você não tem ideia da unção que eu estou sentindo aqui, que você sinta essa unção aí também, agora. Os tenemais, tenimais, tunimais, tinimais, tonimais, tinimai, cotonou, mandanai. Os teis. Os timagas, chutenimas, tinimas. Toque os espíritos, toque-os, toque-os. O Senhor me mostra uma mulher chamada Cileide. Deus te toca. Você que é de 19 de maio, Deus te toca. Oh, eu quero viver os planos de Deus. Diga isso para Ele: Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus planos a partir de agora. Senhor, eu quero voar. Chega. Oh, Sanamachei. Espírito, mexe dentro agora e libera agora, que do teu interior flua rios do Espírito agora. Espírito, oh, tenimagastanda namastene magastene magastene magash. Onimagas, tenimagas, tanamash, tenimash. Há muitas pessoas sendo curadas da coluna agora. Eu oro para que a tua coluna seja alinhada do alto da cabeça até o cóccix. Toda a hérnia de disco desapareça. Todo bico de papagaio desapareça.
Que a tua coluna fique totalmente ereta. Que toda escoliose desapareça. Haja uma cura total em você. Haja uma cura total em você. E o Senhor está dizendo: é tempo de destravar, águia, levitas do Senhor, adoradores do Senhor. É tempo de você destravar. É tempo de você destravar. Eu quero mais de você, levita do Senhor. Oh, catarabacatarabadoroboshe terecarabagai. E que toda glória, todo louvor sejam dadas ao único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive. Nos gloriamos nele nessa noite. Amém e glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A sua vida nunca mais será a mesma. Ei, eu nunca mais quero ver você caminhando. Você é uma águia. E quando você chegar lá nas alturas, no pico mais alto que Deus tem para a tua vida, você vai bater uma foto e você vai dizer: Deus é fiel, a unção de rompimento é verdadeira, e eu nunca mais serei o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, águia do Senhor. Deus te abençoe, águias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Quero ouvir de você depois. Vai ser tremendo. Vou ouvir coisas maravilhosas. Você vai aparecer em notícias, em revistas. Você estará nas redes sociais. Eu sei, coisas incríveis vão acontecer com você. Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus.